Paz de Jesus a todos e a todas. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos desse texto da Palavra de Deus, capítulo 1, a partir do versículo 68. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 68. Esse é um trecho de um famoso cântico presente no Evangelho de Lucas, o cântico de Zacarias. Eu queria que nós meditássemos alguns instantes no conteúdo desse cântico, na mensagem desse cântico, que é um cântico inspirado e muito instrutivo. Lucas capítulo 1, a partir de 68, diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo, e nos fez surgir uma salvação poderosa da descendência de seu servo Davi, assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde os tempos antigos, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para ser misericordioso com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos da mão de nossos inimigos, o cultuássemos sem medo, em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos, te adoramos por essa oportunidade que nós temos de estar aqui na tua presença, glorificando o teu nome, Deus, cultuando ao Senhor, cantando as tuas maravilhas, a tua grandeza, o teu poder. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Suplicamos para ti nessa hora, Deus, em que o teu evangelho foi lido e está aberto diante de nós. Fala conosco, Deus. Usa o teu evangelho para trazer edificação e alimento para a nossa vida, Senhor. Nós suplicamos isso para o Senhor. Usa-nos apesar de nós mesmos. Nós pedimos isso para o Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Uma alegria congregar com vocês novamente e poder compartilhar o Evangelho de Jesus nessa oportunidade também. O pessoal costuma dizer que mulher geralmente fala mais do que homem. Tem uma pesquisa que saiu num livro de um psiquiatra americano. Acho que o título do livro é O Cérebro Feminino. E ele colocou no livro dele que mulheres falam cerca de 20 mil palavras por dia, enquanto que homens falam 7 mil. Então é uma diferença gigantesca mesmo, de fato, né? Por causa disso popularizou-se a ideia que de fato mulher fala mais do que homem. Algumas pessoas desconfiaram desse número dele e foram fazer a pesquisa real mesmo, para ver se isso era verdade, né? Se de fato mulher fala tanto assim mais do que homem, né? Porque 20 mil para 7 mil é uma diferença muito grande. E aí descobriram que na verdade elas falam mais mesmo, só que a diferença é menor e quase que imperceptível, porque pesquisas científicas mesmo, publicadas no ano de 2007, dizem que elas falam 16 mil palavras, em média, e os homens 15 mil. Então, são apenas 1000 palavras de diferença, já não foi uma diferença assim tão considerável e tão significativa, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Pensa para um ser que fala numa média de umas 15, 16 mil palavras. Eu não sei se esses números podem ser colocados para os seres humanos de todas as épocas, né? Se em todas as épocas os homens e mulheres falaram em torno de umas 15 mil palavras diárias, né? Mas se isso é verdade mesmo, se de fato homens e mulheres falam por uma média de 15, 16 mil palavras por dia, deve ter sido difícil para Zacarias, o cara autor do cântico que nós lemos aqui a princípio, ter ficado 9 meses sem poder pronunciar uma palavra sequer. O Lucas capítulo 1 diz para a gente que quando o anjo Gabriel aparece para ele para revelar-lhe que ele teria um filho, né, que o filho dele seria o precursor do Messias, que a esposa dele ficaria grávida. Ele não acredita nas palavras do anjo e ele fica mudo por 9 meses. Foram 9 meses sem poder pronunciar uma só palavra.
9 meses depois, quando a sua esposa dá à luz e o seu filho nasce, na hora de escolher o nome do filho, ele volta a falar, né? De novo Deus permite que ele fale. E quais são as primeiras palavras dele? O que Zacarias põe para fora, depois de 9 meses sem poder pronunciar uma única palavra? Depois de 9 meses sem poder pronunciar uma única palavra, Zacarias põe para fora esse cântico que nós acabamos de ler. São as primeiras palavras de Zacarias. Ele não queixou-se de Deus, ele não lamentou o fato de ter ficado 9 meses sem poder pronunciar uma única palavra. Ele louvou a Deus pelo que estava acontecendo, porque esses 9 meses de silêncio foram 9 meses em que Deus o tratou. Deus o tratou na sua incredulidade. Deus o fez relembrar de promessas grandiosas do Antigo Testamento, promessas que os profetas fizeram lá do nascimento do Messias. E aí, uma vez que ele volta a falar, ele canta essas promessas, porque estava se cumprindo aquilo que os profetas haviam prometido. O Messias estava chegando, o menino que viria para salvar a humanidade estava para nascer, porque o anjo que disse que a mulher dele ficaria grávida do precursor, daquele que anunciaria o Messias. Ora, se Deus havia cumprido a promessa de que ele teria um filho, é lógico que ele cumpriria a promessa de que o Messias nasceria e o Messias apareceria. Então é isso que ele canta nesse hino aqui. As primeiras palavras desse hino, que é conhecido historicamente como Benedictus, né, por causa da expressão bendito seja, né, a primeira frase do hino, bendito seja o Senhor. Então ele é conhecido como o hino do bendito seja. Ele louva ao Senhor porque Deus visitou o seu povo, porque Deus libertou o seu povo, porque Deus fez surgir uma poderosa salvação da descendência de Davi. A promessa do Antigo Testamento era que o Messias seria descendente de Davi, de que o rei que viria para libertar o povo da opressão seria da descendente de Davi. Então ele está louvando a Deus porque a promessa do passado estava se cumprindo. A aliança que Deus havia feito com Abraão, versículo 73, essa aliança está sendo cumprida, de que por meio dos descendentes de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. E isso acontecerá por meio do Messias, porque o Messias é filho de Davi e filho de Abraão. Então as duas grandes promessas do Antigo Testamento estão se cumprindo com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E Zacarias louva isso. Deus lembrou-se do seu povo e Deus vai libertar o seu povo. Zacarias sabe que no Antigo Testamento Deus disse que um dia o Messias nasceria e ele viria para trazer paz à terra. Ele viria para libertar o povo dos seus pecados. Ele viria para libertar o povo dos seus inimigos. Ele viria para inaugurar um novo tempo na história da humanidade, e que faria cessar de uma vez por todas a história da humanidade, a guerra, a opressão, a maldade, o sofrimento, as doenças. O Messias vem para fazer cessar tudo isso e iniciar o seu reino de maneira plena nessa terra. E é isso que está acontecendo, irmãos. Jesus Cristo veio para dar início a esse período de paz, a esse período em que cessa a guerra, em que cessa o sofrimento, em que cessa o choro. Jesus inaugurou esse período, que vai ser consumado com o seu segundo regresso, com sua segunda vinda a essa terra. Jesus vem uma outra vez aqui a essa terra para fazer essas promessas se cumprirem de maneira plena, mas já começou o seu processo de resgate e libertação. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto aqui? É que Isaías fala com que objetivo o Messias viria para nos libertar. Nós somos um povo liberto, amém? O Messias veio para nos libertar. Ele nos libertou de nós mesmos, Ele nos libertou dos nossos pecados, Ele nos libertou dos nossos inimigos. Nós somos um povo liberto e salvo por Jesus Cristo. Nós experimentamos a poderosa salvação de Deus. Mas por que Deus fez isso? Com que objetivo Deus fez isso? Zacarias diz no cântico o objetivo por que Deus fez isso. Ele vai dizer no versículo 74 que Ele nos libertou da mão dos nossos inimigos para que o cultuássemos. Irmãos, por que nós somos libertos por Deus? Por que o Messias nos libertou? O Messias nos libertou para que nós pudéssemos prestar culto a Deus. Pode ser que na sua Bíblia esteja escrito para que o servíssemos. Por que algumas Bíblias dizem para que o servíssemos e algumas Bíblias dizem para que o cultuássemos? Porque na Bíblia Sagrada, culto e serviço têm o mesmo significado. Cultuar a Deus significa servir a Deus. O culto é um serviço que nós prestamos a Deus. Nós oferecemos um serviço a Deus. O culto é algo que a gente oferece para Deus. É sempre para Ele e nunca para a gente. Culto é serviço, né?
Quando Satanás tenta Jesus lá no deserto e tenta fazer com que Jesus o adore, Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. A mesma palavra que aparece aqui em Lucas capítulo 1. Quando Paulo diz em Romanos: rogo pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. É a mesma palavra que aparece aqui em Lucas capítulo 1. Nós somos libertos para prestar culto a Deus, fomos libertos para servir a Deus. E veja que interessante, o culto aqui, nesse sentido, ele vem como uma resposta à libertação que nós recebemos. Nós éramos prisioneiros do pecado, irmãos. Antes de conhecer Jesus e reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida, antes de nós sermos salvos, nós éramos escravos do pecado, escravos de nós mesmos, das nossas próprias vontades, desejos, do inimigo. Nós vivíamos de acordo com o curso desse mundo, mais uma vez libertos pelo Senhor. A gente agora tem a oportunidade de cultuá-lo, e servi-lo, e adorá-lo, e viver para a glória e para a honra do nome dEle. É para isso que a gente foi salvo, é para isso que a gente foi liberto. A salvação é um presente que a gente recebe para poder servir a Deus. E por que isso? Porque foi para isso que Deus nos criou. É para isso que nós existimos. Lá no início da história da humanidade, Deus nos criou para que nós o servíssemos. Os seres humanos foram criados para adorar a Deus, para celebrar a Deus. Deus nos fez para isso. Ele nos fez para Ele mesmo. E a nossa vida só encontra real sentido e significado quando a gente passa a viver para o objetivo para o qual fomos criados: a adoração a Deus, o serviço a Deus. Só que o pecado entrou na história da humanidade e bagunçou esse propósito. Um dia o Adão pecou, aí todos os seres humanos nascem longe, afastados de Deus, inimigos de Deus, né? Destinados à ira de Deus. Todos os seres humanos nascem com essa sentença, não adoram mais a Deus, não vivem para glorificar a Deus. Jesus vem e morre pelos seres humanos, se entrega por nós, nos liberta, nos salva de novo, nos salva do pecado, nos salva dessa condição. Para quê? Para que a gente volte a cumprir o propósito original, que é viver para a glória de Deus, servir a Deus, adorar a Deus. Nós fomos chamados para cultuar, fomos chamados para servir a Deus, de acordo com esse cântico de Zacarias. Mas esse cântico aqui, ele não fala só, ele não só diz o propósito para o qual a gente foi salvo, que é cultuar a Deus. Ele explica também como é esse culto, como é esse culto que nós devemos prestar a Deus como gente salva. Então Zacarias diz no cântico, inspirado pelo Espírito, porque o versículo 67 diz que ele ficou cheio do Espírito Santo e começa a cantar. A gente chama de cântico essa trecho de Lucas aqui, mas o versículo 67 diz que é uma profecia, né? É uma profecia cantada, esse Lucas capítulo 1, do 67 até o 79. Então ele canta, nós somos salvos para cultuar. Mas como é o culto? Então ele vai apresentar algumas características desse culto. Primeiro, ele diz que nós fomos salvos para cultuar sem medo. Pode olhar na sua Bíblia aí, final do versículo 74. Para que o cultuássemos sem medo. Irmãos, nós fomos libertos por Deus. Você é salvo em Jesus, se você entregou a sua vida para Cristo. Você é salvo em Jesus Cristo. Você não vai viver mais como gente oprimida agora. Você foi salvo de você mesmo. Você foi salvo dos seus pecados. Você foi salvo de Satanás. Você foi salvo do destino terrível, que é o destino que repousa sobre todos aqueles que não reconheceram a Cristo como Senhor. Você foi salvo da ira de Deus. Salvo da ira de Deus. Nós somos salvos, libertos em Jesus. Então, se a gente foi salvo e liberto em Jesus, nós podemos servi-lo sem medo. Sem medo. Quanto cristão que serve a Deus e inconscientemente imagina Deus como alguém lá no céu com um chicote na mão, pronto para nos punir o tempo todo. Um Deus que fica olhando se a gente vai pisar fora da linha, e a qualquer pisada fora da linha ele pega o seu chicote e nos acerta. Ele vem furioso para cima de nós e vive o tempo todo uma vida cristã assim, apreensiva, desesperada, porque não pode fazer isso, e não tem jeito, e se eu fizer aqui, e Deus está com o chicote na mão, e se eu pisar fora da linha ele me arrebenta. Irmãos, nós somos salvos para cultuar a Deus sem medo. Você entregou sua vida para Jesus, nós somos crentes em Jesus, nós vamos errar aqui nessa terra, nós vamos errar, nós vamos cometer pecados, mas nós não podemos enxergar Deus como alguém que está com um chicote na mão, pronto para nos pegar, irmãos. Essa não deve ser a visão, a nossa visão de Deus. A nossa visão de Deus deve ser a visão de um pai amoroso, de um pai que ama os seus filhos, de um pai que enviou o seu próprio filho para nos livrar do destino terrível que nos esperava logo ali à frente. Ele nos salva, Ele é o nosso pai. Quando Jesus nos ensinou a orar,
a orar a Deus, a falar com Deus. A primeira palavra da oração modelo é Pai nosso que estás nos céus. É Pai, Deus é Pai, um Pai que ama, um Pai compreensível, um Pai que às vezes disciplina os seus filhos por amor, porque ama. Então, em nome de Jesus, você tem a visão de um Deus com chicote na mão. Esqueça essa visão. Cultue a Deus como gente livre. Gente livre. Se você vive oprimido, no nome de Jesus, peça para Deus livrar você dessa imagem. Peça para Deus te dar paz e tranquilidade no seu coração. Ninguém deve servir a Deus oprimido. Ninguém deve servir a Deus com medo. Ninguém deve servir a Deus com pavor. Ninguém deve servir a Deus assim, porque a gente foi chamado para cultuar sem medo. Sem medo. Zacarias também diz que além de cultuar sem medo, nós somos chamados para cultuar em santidade. Cultuar sem medo e cultuar em santidade, diz o versículo 75. É um culto em santidade. O que é santidade? Santidade diz respeito à separação. Santidade diz respeito a viver uma vida em que a gente leva a sério a vontade de Deus. Leva a sério a vontade de Deus. Mas eu gosto demais desse texto aqui, irmãos, porque santidade vem depois do sem medo. Veja que interessante, cultuar sem medo e em santidade, né? É cultuar como gente livre. E como gente livre, você vai se esforçar para fazer a vontade de Deus. Você vai se esforçar para viver em santidade. Vai levar a sério a vontade de Deus e aquilo que Deus pede para a gente, né? Aquilo que Ele pede para a gente, aquilo que a Bíblia diz que é a vontade dEle para a gente, né? A gente cultua a Deus, a gente serve a Deus levando a sério a vontade dEle para a gente. E a Bíblia está cheia de textos que apresentam a vontade de Deus para a nossa vida. E a maneira como Ele quer que a gente se comporte aqui nessa terra. Como Ele quer que a gente viva aqui nessa terra. A Bíblia tem inúmeras dicas para a gente da vontade de Deus para a nossa vida. Temos os mandamentos, temos o sermão da montanha, que Jesus apresenta a vontade dEle de maneira incrível, em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Temos muitos textos, irmãos, que dizem para a gente qual é a vontade de Deus para a gente. Ele quer que a gente viva como um povo diferente, separado, né? Cultuar em santidade, mas sem medo. Sem medo. Por isso eu acho interessante, primeiro, sem medo, porque eu vou me esforçar para fazer a vontade de Deus, mas não com pavor e com desespero de que Deus está atrás de mim como um caçador, e em santidade, sem medo e em santidade, levando a sério a vontade de Deus para a nossa vida. Nós somos salvos, irmãos, e como resposta à salvação de Deus por nós, a gente vai se esforçar para fazer a vontade dEle. Sabe por que a gente se esforça para fazer a vontade de Deus? Porque Ele nos salvou. Viver em santidade é uma resposta de gratidão ao que Deus fez por nós. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos ser salvos, nós somos salvos por misericórdia, por graça. Se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos, nós nunca seríamos salvos, mas por graça Deus nos salvou, por graça Ele quis enviar seu Filho para nos salvar. E agora, porque a gente foi salvo por graça, sem merecimento, a gente se esforça para fazer a vontade dEle. Cultuar a Deus em santidade é uma resposta amorosa à salvação graciosa que nós recebemos. Fomos salvos para cultuar em santidade, mas não só em santidade. O texto também diz que nós somos salvos para cultuar em justiça. Cultuar sem medo, cultuar em santidade e cultuar em justiça. E o que é justiça? Tem pelo menos dois sentidos essa palavra que aparece aqui nesse texto. Primeiro, da pessoa que é o que diz ser, ou seja, como um sinônimo de integridade. É alguém que diz uma coisa e vive aquilo que diz. Nós somos chamados para viver o que a gente prega, para viver o que a gente anuncia. Eu não posso dizer que nós temos que viver assim e assim, mas aí no meu dia a dia eu vivo de maneira contrária àquilo que eu estou professando e pregando que é o correto. Então, integridade. Cultuar de maneira íntegra. E um outro sentido da palavra aqui, da palavra justiça, alguns vão dizer que ela diz respeito aos nossos relacionamentos com o próximo também. Em santidade seria uma referência à maneira como a gente se relaciona com a vontade de Deus e o que Deus quer para a gente. E justiça é a maneira que eu me relaciono com o próximo, porque cultuar a Deus e servir a Deus tem a ver com isso também. E nesse sentido, irmãos, eu queria só ler um texto de Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, veja que coisa terrível, irmãos, o que estava acontecendo na época do profeta Amós. Versículo 20 do capítulo 5 diz assim: o dia do Senhor será de trevas e não de luz, será completa escuridão sem nenhum resplendor.
eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembléias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Sabe o que estava acontecendo na época de Amós, irmãos? O povo de Deus, ele se reunia para cultuar a Deus. Eles se reuniam em assembleia solene para adorar o nome do Senhor. Só que no dia a dia deles, eles oprimiam as pessoas. No dia a dia deles, eles maltratavam as pessoas. No dia a dia deles, eles humilhavam os pobres. No dia a dia deles, eles não estavam nem aí para o seu próximo. Mas nas reuniões solenes, eles se reuniam de maneira solene para adorar a Deus, para cantar a Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui por meio do profeta Amós? Eu detesto a assembleia de vocês. Eu não quero mais que vocês cantem a mim. Quando vocês cantam para mim, eu fecho os ouvidos. Eu não quero ouvir a música de vocês, porque não faz sentido a assembleia solene. Não faz sentido se reunir de maneira litúrgica diante de mim para cantar louvores a mim e no dia a dia viver uma vida totalmente diferente, oprimir o outro, não se importar com as pessoas, passar como um rolo compressor em cima de todo mundo. Não faz sentido. Eu detesto essas músicas. Corra, porém, a justiça. Corra, porém, a justiça. Vivam de maneira íntegra. É o pedido do profeta Amós. E é o que Zacarias diz, que Deus nos chamou para cultuar em justiça. Cultuar de maneira justa. Viver aquilo que a gente prega. É uma proposta e é a vontade de Deus para a nossa vida. Em último lugar, o texto diz assim, que nós somos chamados para cultuar todos os dias da nossa vida, na presença dEle, todos os dias da nossa vida. Então é cultuar sem medo, é cultuar em santidade, é cultuar em justiça e é cultuar na presença dEle todos os dias da nossa vida. Ah, irmãos, como esse texto aqui é glorioso, irmãos. Como é glorioso esse texto, essa parte final desse texto. Porque de repente, se não tivesse essa parte aqui, a gente poderia se enganar e imaginar que cultuar a Deus diz respeito a reunir-se 2 ou 3 vezes por semana em determinado lugar. Irmãos, cultuar a Deus é muito mais do que isso. O culto para o qual nós somos chamados, nós somos libertos, de acordo com Zacarias, ele acontece todos os dias da nossa vida. É um culto diário, é um culto diário, é um culto que abrange todos os aspectos da nossa vida. É para isso que a gente foi chamado. A gente vive na presença de Deus todos os dias da nossa vida, ou pelo menos deveríamos viver todos os dias da nossa vida, porque nós somos chamados para cultuar a Deus, os pequenos detalhes da nossa vida. Paulo diz que quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus até no comer e no beber. Deus nos chamou para prestar culto diário, para prestar culto diário. Meu culto é o culto de todo dia, irmãos, de todo dia. O culto só tem vida se a vida tem culto. O culto público, ele só tem vida se a vida tem culto. Entenderam a frase? Não adianta cultuar publicamente se não tem culto na vida. Se não tem culto na vida. O culto só tem vida se a vida tem culto. Nós somos chamados para cultuar a Deus todos os dias da nossa vida. Cada momento da nossa vida nós somos chamados para cultuar a Deus. Eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, eu celebro a Deus no meu dia a dia, quando eu procuro me esforçar no meu trabalho e fazer como se eu estivesse fazendo para Jesus, quando eu me relaciono bem com a minha família, quando eu me relaciono bem com os meus amigos, quando eu me relaciono bem nos meus passeios. É cada aspecto da nossa vida, irmãos. Nós somos chamados para cultuar a Deus em cada detalhe pequeno da nossa vida. O culto para o qual a gente foi chamado é o culto do dia a dia, e é no dia a dia que a gente vive na presença de Deus, todos os dias da nossa vida. Esse é o nosso chamado, irmãos. Esse é o nosso chamado. Nós somos livres, nós somos salvos para isso. Então vivamos assim no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o menino que Zacarias está, no cântico dele, ele está profetizando ainda, porque o menino ainda vai nascer. O menino vai nascer ainda. Só que esse menino que ele profetizou que vai nascer, ele já nasceu, nós sabemos. Ele nasceu, ele já viveu entre nós, ele já cumpriu a sua missão. E tudo isso que ele cantou como profecia para frente já foi cumprido e é realidade, porque o menino nasceu. O menino nasceu.
O versículo 76 diz assim, ó, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ele está falando do filho dele, ele está vendo o bebezinho dele, ele está vendo o João Batista. Você será chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará, o sol da justiça nos visitará. O sol da justiça nasceu, irmãos. Ele falou do nascimento de Jesus como o nascer do sol, que vem com todo o seu fulgor, né? O nascer do sol, que vem para dissipar todas as trevas. A aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. O sol da justiça nasceu, o Senhor Jesus apareceu, e o seu brilho dissipou todas as trevas. As trevas espirituais da nossa vida foram dissipadas. O sol da justiça brilhou sobre nós, e nos libertou de toda a escuridão. Somos livres em Jesus para cultuá-lo, livres para cultuá-lo sem medo, livres para cultuá-lo em santidade, livres para cultuá-lo em justiça, livres para cultuá-lo em sua presença, todos os dias da nossa vida.